Alô, rapaziada, boa tarde, tá tudo bem? Que rodada magra essa do Campeonato Brasileiro, hein? O que sobrou de gols aí na seleção brasileira, na própria seleção brasileira feminina, acabou faltando, né, meninos, para a rodada do Brasileirão. Até agora, tá certo que falta um jogo ainda, mas nós temos uma média aí de 1,2, 1,3 por rodada. Então, por jogo. Pouco, né? Pouco. O time de vocês, muito tudo pouco. Bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, né? Boa tarde. O time, me conta aí, 0 a 0, esse time, né? esse Normal, time né? que vocês torcem, como é que chama? Corinthians. Corinthians. Ele é de alguma, como é que chama? De alguma vila? Da onde é? Não é de Itaquera? Deus do céu, tem que ouvir isso. Não, mas não é de Itaquera? Posso falar um negócio que aconteceu com... Não, mas o Corinthians não faz gol. O meu é de vila. O seu é de vila. O meu é da vila. Qual que é o canal lá que fica Vila? Acabou, o meu é da Vila Belmiro. Então, mas eu não lembro o canal de Santos que fica Vila agora. Canal 2. Canal 2. Canal 2. Canal 2. Exatamente. Sempre tá vice, né? Sempre. Sempre vice? Não, senhor. Você pode parar aqui. Sempre. Tá querendo me alugar. Para com isso aí. Ó, você pode mandar, de repente gostou do seu time, foi bem o seu time no final de semana? Manda pra gente. Nós vamos falar hoje, nós vamos falar dos times que venceram, que foi o Santos e o Palmeiras, a seleção que goleou. A feminina também foi bem, ganhou por 3-0. O Novo Horizontino, rapaz, meteu um chocolate só aí no Brasileirão que não teve gol, o resto? Só no Brasileirão que não teve muito gols. E você pode realmente participar aqui com a gente pelo SBT Zap. Vamos ver então os gols de Santos e também do Palmeiras, que venceram. São Paulo ficou no empate, o Corinthians também no empate. Vamos lá para os gols. A rodada começou com o Palmeiras vencendo o Atlético Paranaense. Márcio Azevedo fez pênalti em Dudu. Rafael Veiga tinha acabado de entrar e cobrou. Sem chances para o goleiro Santos. Palmeiras 1-0 Atlético. O Timão não saiu do 0-0 com o Cruzeiro em Belo Horizonte. O São Paulo também empatou na ressacada, em Florianópolis, e chegou ao quarto jogo sem vitórias na competição. O Santos fez a partida com mais gols na rodada. O primeiro saiu de uma cobrança de Jean Mota. Eduardo Sacha cabeceou de costas para o gol e marcou. Santos 1-0. O árbitro consultou o VAR e marcou pênalti para o Santos. Jean Mota cobrou e marcou. Santos 2-0. O Atlético Mineiro tentou reagir aos 27 minutos do segundo tempo. Bola enfiada por trás da zaga. Alejandro apareceu e marcou. Santos 2, Atlético 1. O gol da vitória veio de uma falta sofrida por Jean Mota. Carlos Sanches cobrou muito bem. Um golaço no ângulo. Fim de jogo. Santos 3-1. Que coisa, que gol esse, rapaz. Bom, fechando a rodada, o Goiás recebe a Chapecoense no Serra Dourada. Esse jogo é hoje, às 8 da noite, para completar essa rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos lá para os destaques dessa... Antes, é importante a gente falar aqui também da classificação, né? Enquanto você vê aí os gols, a gente vai fazer o seguinte. Olha, o Palmeiras tem 19 pontos, está em primeiro lugar, só que o Palmeiras tem um jogo a menos. Tem aquela pendência com o Botafogo, a gente não sabe o que pode acontecer. O Santos tem 8 jogos, está em segundo com 17, Atlético tem 15, Botafogo 15. Botafogo reagindo. É o melhorzinho aí dos cariocas. Flamengo 14, Bahia 14. Aí vem o bloco intermediário e vamos lá para os últimos. Fortaleza, que fazem, Rogério Ceni, não tá bem. 7 pontos em 8 jogos. Vasco da Gama, 6 pontos em 8 jogos. CSA, 6 pontos em 8 jogos. E o Avaí, 4 pontos até agora. Então tá complicada a situação pro Fortaleza. Só que ele não tá sozinho, o Fortaleza. Ele tem o Chapecoense e o Fluminense. Só que a Chapecoense ainda tem esse jogo de hoje. Bom, o resumo do final de semana a gente pode dizer assim, dos 4 grandes, falando de São Paulo, né? Corinthians fez um jogo ruim no primeiro tempo, segundo tempo equalizou, mas é um jogo que poucos chutes a gol. Poucos chutes a gol dos dois lados. Mano e o Carille são caras que têm medo de tomar gol, né? Então eles entram com aquela preocupação de não tomar gol e depois, se der, a gente faz um gol. O São Paulo tomou aperto do Avaí. Tem alguma coisa errada lá no São Paulo e precisa resolver isso logo. Agora, não, esse jogo foi horroroso. Horroroso. Nossa. O pior jogo do brasileiro. Esse é o pior do brasileiro com detalhe. O cara tem que passar e pegar o ingresso de volta. Terrível. O próprio Cuca disse que o jogo foi horrível. Foi. Depois nas entrevistas coletivas. E
falar de Palmeiras. O Palmeiras ganhou de 1-0, mas não foi essa facilidade toda. O Atlético Paranaense deu um trabalhão aí pro Palmeiras. Mas o Palmeiras tem uma equipe muito legal. Tem esse menino que fez o gol de pênalti, o Rafael Veiga, que é um jogadorzaço. Muito bom. Quer dizer, ganhou o elenco, mas assim... E ganhou no físico, né? Você vê que o físico da galera do Atlético Paranaense estava um pouco desgastado. E para encerrar, o Santos, que para mim só precisa ter mais elenco. É o elenco que vai chegar num determinado ponto. E na Vila é forte, né? Na Vila é forte. Mas vai chegar num determinado ponto do campeonato que a falta de elenco do Santos vai complicar ele. O Santos, e você, Caio? Santos, então, acho que o destaque da rodada é mais o Santos mesmo, pela vitória e mostrar que o elenco não se abalou com a desclassificação da Copa do Brasil, né? Foi lá, fez o dever de casa e é o que a gente falava, na Vila o Santos é muito forte. Então, acho que assim, jogos decisivos da temporada, dependendo de resultado, joga na Vila, não vai jogar no Pacaembu. Na Vila, onde o Santos tem realmente o poder ali de propor o jogo, é o alçapão. Eu acho que é onde o São Paulo tem que trabalhar. E o São Paulo pede isso, né, para a diretoria, não é de hoje. Então, acho que o Santos realmente tem que mandar esses jogos em casa. Corinthians e Palmeiras, eu achei que fizeram jogos ruins. Para o Corinthians ainda, o resultado... É claro que o torcedor corintiano quer ver o time fazer gol. O time faz muito pouco gol, precisa melhorar isso. Mas o empate com o Cruzeiro fora de casa não é um resultado ruim pela tabela do Brasileiro, né? Se você olhar o time do Cruzeiro, é um time bom, mas não está fazendo uma temporada tão boa, mas é um time bom no papel. Então, acho que um ponto lá fora de casa, talvez para o Corinthians, que na minha visão não almeja título esse ano no Brasileiro, talvez seja um bom resultado. Agora, o São Paulo deveria ter reagido, né? O São Paulo está fazendo bons jogos fora de casa, pelo menos no Brasileiro, e aí pega o Avaí, que é um time que está brigando lá embaixo, que é um time que provavelmente vai brigar lá embaixo, não consegue vencer. Então, acho que a decepção aí da rodada é a questão do São Paulo, né? Palmeiras mantém a regularidade sempre, né? O Palmeiras mantém a regularidade com detalhe, sempre na ponta da tabela. Sempre lá em tá cima. ganhando, lá em cima. Então, sabe qual é o grande... vai ser difícil tirar essa do Palmeiras. O grande problema agora se chama parada Copa América. Aí que a gente vai ficar nessa incógnita. O que vai acontecer daqui 3 semanas? Pode ser problema para uns e solução para outros, né? Exatamente, mas temos essa parada que pode mudar completamente o Campeonato Brasileiro. Depois, né? São apenas 9 de 18, né? Do primeiro turno, no primeiro turno, 18. 18, então quer dizer... Só para lembrar que nós tivemos 5 jogos no sábado com só 2 gols. Incrível, né? Só 2 gols em 5 jogos. Muito pouco. Muito pouco. Fla-Flu 0-0. 0-0. Jogo... Também foi ruim. Horrível. E como que é? Jesus lá? Dia 20. Ficou louco lá no Maracanã. Tava nas tribunas. Tava lá na tribuna já vendo o jogo. E o Vascão, né? Mas vamos falar de gols. A gente falou de ressaca de gols no Brasileiro, mas também sobrou. Aqui no interior teve gol para todo mundo. O Novo Horizontino aplicou uma goleada de 6-0 no Itaboraí. O Tigrão vai enfrentar o Boa Vista agora no Rio de Janeiro na próxima fase. O primeiro confronto será no próximo domingo. Enquanto você vai vendo aí os gols, eu vou cantando aqui os autores para você. O primeiro foi de Thiago Humberto, aos 18 do primeiro tempo. Depois o Carlão ampliou. O Léo Tocantins fez o terceiro, então não vai perder a conta não. O Tássio marcou o quarto no final do primeiro tempo. Então o primeiro tempo já estava 4-0 para o Novo Horizontino. Aí o quinto, o Elvinho marcou aos 3 minutos do segundo tempo e o Léo Santos fechou o placar aos 43 do segundo tempo. Então foi uma goleada histórica aí do Novo Horizontino em cima do Itaboraí, 6-0. Não é brincadeira não, hein? Bom resultado. Para o Novo Horizontino é bom que dá moral, né? Porque agora vem aquela fase de mata-mata, aquela fase difícil, né? Difícil, Pega o Boa Vista, né? E com detalhe, pega o Boa Vista e esse Boa Vista é muito forte. É um time que paga todo mundo em dia. Tem os investidores. Tem uns investidores por trás time lá. De empresário, de empresários. Esse Boa Vista vai dar trabalho para o Novo Horizontino. Mas eu gostei do desempenho, porque o Novo Horizontino não é brincadeira não. Você fazer 6-0, jogou muito. Jogou bem. Eu sempre falo, o primeiro jogo é o mais importante do mata-mata. Né? Então, se for jogar no Rio de Janeiro, tem que ir com um pouco mais de cautela. Às vezes, vir de lá com um empate não é ruim. Né? E conseguir decidir em casa é outra coisa. E a galera de Novo Horizonte também prestigiar o Novo Horizonte, né? Que você vê o estádio, né? A galera só vai em Campeonato Paulista, vão prestigiar a rapaziada lá. Estão fazendo um belo papel na Série D do campeonato. E, cara, você conseguir ir passando nas fases... Para você chegar numa Série C, e daqui a pouco é degrau por degrau, mas a galera tem que prestigiar também lá no Novo Horizontino.
As arquibancadas estavam bem vazias, né? Realmente não teve um público muito bom. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que é o nosso único representante na Série D aqui, aliás, no Campeonato Brasileiro da Série D, é o nosso único representante na região. Então, estamos torcendo para o Novo Horizontino e agora que venha realmente o time do Boa Vista do Rio de Janeiro. Aliás, pela goleada de 6-0, a decisão com o Boa Vista vai ser em casa. O primeiro jogo é fora. E depois, o jogo é em casa. Bom para o Novo Horizontino. Isso é importante, porque decidir em casa sempre é melhor, né? Sempre você decidir na terra do adversário. Aí fica complicado. Tem o SBT Zap? Tem? Você está mandando a sua mensagem aqui para a gente? Que bom! Então vamos lá. SBT Zap, Márcia de Birigui, boa tarde, Hernandes, boa tarde, Márcia. Santos jogando na Vila Belmiro é quase imbatível, é muito forte. Márcia, nós só temos um presidente lá que é complicado, viu? Ele ficou com essa... Na campanha toda, ele disse o seguinte, eu quero mandar... tem uma foto, olha só. É no Pacaembu. Essa é uma foto do Pacaembu, não da Vila, né? Porque aí é do estádio do Pacaembu. Mas esse assunto é interessante. Por quê? Porque o Zé Carlos Pérez, o que ele falou? Se eu for eleito, eu vou mandar 50% dos jogos em São Paulo, 50% dos jogos da Vila Belmiro. E isso tem complicado a gente, porque quando joga... Se esse jogo com o Atlético, ninguém está chorando aqui o leite derramado, mas se é com o Atlético, de repente, na Vila Belmiro, esse de quarta-feira, poderia ter um resultado mas diferente. Ele fala muito da bilheteria, né? Sim. Bilheteria conta muito. E São Paulo dá muita boa bilheteria para o Santos. Então, mas o Santos mandou o jogo, se não me engano, até foi o jogo que perdeu com o Atlético, deu 18 mil. Deu 18 mil pessoas. Então, assim, também o torcedor do Santos, já que vai mandar São Paulo, tem que prestigiar. Todo mundo tem que ir, né? Tem que ir pro jogo. É vice-líder do campeonato. Vice-líder, Vamos lá, mais SBT Zap aqui, deixa eu ver o Diego, de São Paulo. Se o São Paulo continuar assim, vai cair. Diego, eu acho que nós não vamos chegar a isso, não. Eu acho que São Paulo vai ficar ali no bloco intermediário. Diego, mas também tranquilo. Com o time que tem, vai ser difícil chegar lá na ponta. Diegão, fica tranquilo que tem uns 6 pior que São Paulo no Campeonato Brasileiro. Tem muito time pior. Muito time pior. E dá tempo de reagir ainda, tá no começo do campeonato, né? 9 rodadas. Até o CSA, que hoje respirou, é ruim também. O Vasco ganhou também? Verdade. Olha, e só pra gente... Nós falamos da arrecadação do Santos agora há pouco, que a Márcia falou da Vila Belmiro. Ontem na Vila deu 5.400 pessoas. Então, você vê? 5.199. É complicado, né? Mesmo assim, os 18 mil é melhor que os 5 mil. Então, é complicado isso. Porque aí o Santos joga melhor num estádio que não dá torcida. O presidente fica bravo, quer levar o jogo para São Paulo. Difícil, fazer o quê? Ontem deu 100 e poucos mil reais só de arrecadação. Rogério Ricardo Moreira de Catanduva. Vai, Corinthians, tá bom o empate. Que vem o Peixe, 2-1 pro meu timão. Um abraço pra turma do SBT Esporte. Rogério, valeu, Rogério. Tudo certo que você falou. Vai, Corinthians, é bom. O empate foi bem. Agora, esse negócio de 2-1 aí, eu não gostei muito, não. E eu acho o Santos favorito no meio da semana agora pro Clássico, viu? Jogo na Vila é difícil. Santos o Corinthians geralmente tem dificuldade para ganhar na Vila do Santos. Eu acho que vai dar até... Já vou aqui antecipar, que a gente vai conversar durante a semana, mas dá Santos, quarta-feira. Eu não vou falar nada ainda, porque eu ainda tô, sabe, com aquela ressaca da semana passada. Da semana passada. Boa. Vamos pro intervalinho? Vamos? Bora. A gente... tem gols? Lógico que tem. Tem gol da seleção feminina, os gols da seleção brasileira. Você viu que falta que o Neymar fez para a seleção? Muito. Oh, meu Deus. A gente volta já. Já estamos de volta com o nosso segundo tempo do SBT Esporte. Agora, meu recado é para você que tem um sonho que precisa ser realizado o mais rápido possível. Estou falando do sonho da casa própria. E nada melhor do que a LRG Construtora para te ajudar com isso. A LRG fez mais de 5 mil famílias felizes. E não é para menos. A LRG está sempre preocupada em oferecer os melhores empreendimentos imobiliários de toda a nossa região. E quem confirma isso tem selo de qualidade, são os clientes satisfeitos e que tiveram o sonho realizado. Realizando o sonho de mais de 5 mil famílias. Experiência de 20 anos no mercado. Presente em mais de 26 cidades. Morei muito tempo de aluguel e agora é um sonho realizado, né? LRG, transformando sonhos em realidade.
Para a LRG Construtora, mais do que construir imóveis, é preciso transformar bairros e vidas. Por isso, deixe a LRG fazer parte da sua vida. O sonho da casa própria está mais perto do que você imagina. Acesse lrgconstrutora.com.br e saiba mais. LRG Construtora, transformando sonhos em realidade. Bom, isso nós falamos da carência de gols do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai ter uma chuva de gols. E com a seleção brasileira, quem diria, né? Quem diria? Quem diria? Eu pensei que a gente viesse hoje aqui para o programa para falar seleção 1-0, fraquinho, 2-0. Não, vamos encher aqui para Foi bem. A voz aqui para dizer 7-0 para o Brasil. 7-0. Que coisa. Vamos lá, vamos ver os gols. Os torcedores estavam eufóricos. Brasil, vamos! É o meu primeiro jogo do Brasil que eu vejo da seleção brasileira, então vai ser bem emocionante. Acho que vai ser uma festa aí de reencontrar a seleção aqui em Porto Alegre, né? Além de rever a seleção em casa, os colorados celebraram o 50º do Beira-Rio e os 110 anos do Internacional. A gente vem com grande frequência ao Beira-Rio e não poderíamos deixar de estar aqui nesses 110 anos, nesses 50 anos. Mas amistoso do Brasil combina com união e teve espaço para todo mundo. Palmeirense. Era o momento de reencontrar ídolos, como o goleiro Alisson, que começou a carreira no time colorado. Eu acho que ele defende muito bem e eu gosto muito do time que ele joga, o Liverpool. 16 mil pessoas viram os dois times entrarem em campo. Um domingo também especial para as crianças do Hospital do Amor de Barretos, no interior de São Paulo. Graças à tecnologia, pequenos que lutam diariamente contra o câncer puderam ficar um pouco mais perto dos ídolos da seleção brasileira. Honduras, do técnico Fabian Coito, vinha de um histórico de 4 jogos sem vencer. Este foi o primeiro jogo da seleção brasileira desde o corte de Neymar. Era a última oportunidade do técnico Tite ver como a equipe se comportava sem o principal jogador, antes da estreia na Copa América. Tite começou com um trio de ataque com David Neres no lugar de Neymar, ao lado de Gabriel Jesus e Richarlison. O Brasil foi para cima de Honduras. Aos 7 minutos, Daniel Alves tabelou com Richarlison e cruzou. Gabriel Jesus mandou de cabeça no cantinho do goleiro Luiz Lopes, mas o Bandeira deu impedimento. Com o auxílio do VAR, o árbitro uruguaio Andrés Cunha validou o gol. Felipe Coutinho cobrou o escanteio e Thiago Silva fez o segundo. Aos 28 minutos, Quioto fez falta dura em Arthur e foi expulso. O meia do Barcelona precisou ser substituído, saiu mancando do campo e já começou o tratamento nos vestiários. Alan entrou na vaga de Arthur. Ficou mais fácil ainda. Richarlison foi derrubado na área. Pênalti para o Brasil. Coutinho cobrou e marcou o terceiro. No início do segundo tempo, Gabriel Jesus fez o quarto. David Neres tocou com classe para fazer mais um, 5-0. Roberto Firmino entrou no lugar de Gabriel Jesus e marcou o 6º gol do Brasil. Everton cruzou e Richarlison fechou a maior goleada da seleção sob a batuta de Tite. Brasil 7, Honduras 0. Sempre procurando ali servir os companheiros, né, que estiver melhor colocado, mas eu acho que o gol, falando particularmente, vai sair na hora certa. A gente fica ansioso para fazer o primeiro gol, mas creio que na hora certa vai sair. A gente quer ganhar, a gente quer o torcedor do nosso lado e também sabemos que esses amistosos são importantes, mas o mais importante é começar bem a competição, fazer o melhor possível e, como eu falei, trazer o torcedor para o nosso lado. Agora o foco é na estreia da Copa América contra a Bolívia, sexta-feira no Morumbi, em São Paulo. A cada passo, a cada jogo, tu ter essa consistência, tu ter essa confiança, progredir, te desafiar, melhorar. Depois, o Brasil, que está no Grupo A, encara a Venezuela na Fonte Nova, em Salvador, e o Peru, novamente em São Paulo, mas na Arena Corinthians. Eu vou te contar, hein, nessa última bola aí, que coisa. Mas foi uma bela vitória, Caio. Foi uma boa vitória para a seleção. Acho que é mais para dar confiança, né? O adversário fraco, não é um time nem comparado com o que tem o Brasil hoje. E assim, já estava fácil antes da expulsão. Depois da expulsão, ficou bem mais fácil. Aí o Honduras só ficou jogando recuado. Acho que o Brasil não precisou de muito esforço para começar a fazer gol. Fez 3 gols
antes da expulsão, depois que fez mais os outros 4 gols. Mas é importante, e a gente não viu a falta realmente que o Neymar, que a gente pensava que o Neymar ia fazer. Realmente você vê que o efeito talvez tenha sido o contrário, né? Vamos ver na competição oficial da Copa América, mas já deu para ver o time armando um pouco mais jogadas mais coletivas, não procurando ele tanto. E assim, a gente entende que ele individualmente é excelente, mas talvez o futebol mais coletivo seja melhor hoje para a seleção, para o que o Tite busca, que é o título, né? Ele não pensou na Copa do Mundo para renovar esse time, então quer o título, e vamos ver como que o Brasil vai se sair, né? Mário? Eu já falei aqui, vou repetir, o Brasil, a seleção brasileira tinha o melhor jogador, atleta de futebol que já existiu, que era o Pelé, e conseguiu ganhar uma Copa do Mundo sem ele em 62. E fez uma baita Copa do Mundo. E em proporções menores, Copa América no Brasil. Acho que o Brasil é favoritíssimo a ganhar a Copa América. O Tite, os últimos títulos dele em clubes foram com times sem o craque, mas com o coletivo forte. O Tite conseguiu treinar o time com um coletivo bem forte, então acho que o Brasil vem forte. E o Tite agora, até o semblante dele mudou depois dessa pressão toda, essa carga de pressão com o Neymar. E para o Neymar é até bom, para ele acalmar, resolver a vida dele. E quem sabe vem um outro ser humano, um pouco mais maduro, um pouco mais tranquilo, para ajudar a seleção quando precisar mesmo na Copa do Mundo, nas eliminatórias e tal. Tá, mas nós não ficamos só no futebol masculino. O futebol feminino também deu uma alegria para a rapaziada. Foi bem. Foi ótimo. A seleção brasileira estreou na Copa do Mundo da França. Cristiane marcou os 3 gols da vitória do Brasil. Vamos ver os gols? O primeiro foi de cabeça. O primeiro gol foi de cabeça, cruzamento, ela mandou de cabeça, tirando da goleira. Olha aí. Golaço, rapaz, golaço. Depois, André Salva desperdiçou um pênalti, mas a equipe não se abateu por isso. Ela bateu até no cantinho, mas a goleira foi bem, né? Aí nós tivemos esse segundo gol, também da Cristiane, num carrinho, ela acabou marcando no segundo tempo. Tá? E esse golaço de falta aí. Teve um ainda no finalzinho. Mais uma bela cobrança de falta. Olha só que golaço, rapaz. E o Brasil venceu pelo placar de 3-0. Nesse domingo, que foi a estreia da seleção feminina de futebol, que deu um banho aí na Jamaica com 3 gols da Cristiane, pela primeira vez todos os jogos da seleção serão transmitidos na TV aberta. É um projeto, e um projeto em Rio Preto decidiu incentivar a torcida pela nossa seleção. A Joyce vai contar isso pra gente. Vamos lá. Domingo, 10 horas da manhã, e esse bar em Rio Preto está assim, lotado. O motivo? Acompanhar e torcer pela seleção feminina. Quando o assunto é torcer, a mulherada leva a sério. Fernanda é louca por futebol. Em cada lance, ela sente como se estivesse dentro de campo. Ela reza, se desespera, chega a roer as unhas e explode quando sai o primeiro gol dos pés da Cristiane. Vir torcer é mais do que nossa obrigação. A gente tem que lutar pelo futebol feminino e dar ênfase para as meninas, porque elas merecem. O projeto Torça Como Uma Garota surgiu para incentivar a torcida pelo futebol feminino brasileiro. Uma parceria com este bar temático que sempre transmite os jogos da seleção masculina, mas que se rendeu à categoria e futebol arte das mulheres. Não só no futebol feminino, como em qualquer campo da nossa sociedade, né? Eu acho que os direitos realmente devem ser mais igualitários, né? Então, essa visibilidade, essa importância tem que ser dada, sem dúvida nenhuma. A ideia foi da Dani, que tem um estúdio de comunicação e queria aproveitar os jogos para discutir a posição da mulher na sociedade. Então, a gente aproveitou esse ano de Copa do Mundo de Futebol Feminino para fazer uma ação de transmissão dos jogos. E aí, assim, a gente coloca em pauta a posição da mulher no futebol e na sociedade e ainda divulga o futebol feminino, que tem só dado alegria para o Brasil. Hoje o nosso futebol feminino é reconhecido mundo afora, mas nem sempre foi assim. Entre 1942 e 1979, chegou a ser proibido pelo presidente Getúlio Vargas. As meninas disputaram a primeira Copa do Mundo só em 1991. Motivos de sobra que mostram
mostram que elas merecem o nosso apoio. Para essa estreia, o Caio fez questão de estampar o nome da Marta, 6 vezes considerada a melhor jogadora do mundo, mas na camisa do Flamengo. O futebol feminino não tem diferença para o masculino, né? Já passou da hora da gente buscar uma igualdade e tal. Até nós, homens, promovermos essa igualdade entre homens e mulheres. A partida garantiu emoções fortes, mas com certeza mostrou que as mulheres podem sim, não só jogar, mas torcer e como elas quiserem. Podem, devem, são maravilhosas e a gente tem que batalhar aí por essa igualdade, né? Elas podem jogar tão bem ou até melhor que os homens. Falou tudo. Imagens do Silvio Henrique, a reportagem da Joyce. Muito obrigado, viu, Joyce? Bela reportagem. É isso, né? Vamos torcer para a nossa seleção feminina. Valorizar. Muito valorizar, né? É o que importa. Já começamos bem? Que a Marta volte logo também. Que se a Marta voltar, nós vamos ter um grande reforço. A gente tem duas pedreiras aí, que é a Austrália e a Itália, né? E a Austrália, que é a favorita, perdeu ontem para a Itália, né? Pois é. Timaço da Austrália. A gente vai estar torcendo. Deixa eu dar o apito final aqui. Termina o nosso segundo tempo aqui, termina o nosso programa de esportes. Vamos embora? É isso aí, bora então. Quem está chegando aí, você sabe, a Mira Filizola com o SBT e você não pode perder. Vamos embora, rapaziada. Valeu, gente. Obrigado. Dá um tchauzinho lá pros meninos. Valeu, rapaziada. Valeu, até mais.